E aí, pessoal do Face, tudo bem? Começando, adivinhem? Jornal da Manhã. Atenção, vestibulandos! No dia 13 de janeiro, às daqui a pouquinho, hein? Entrevista com Everson Lopes Stabile, assessor de investimentos, sócio fundador da S6 Investimentos, aqui de Araçatuba, falando sobre as expectativas e perspectivas da área de atuação dele para este ano e notícias importantes e relevantes de Araçatuba e da região. Acompanhe e, se puder, participe, tanto pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba 981061043, quanto pela minha página aqui no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Vamos lá? Patrocinadores no ar. Em 2 minutos começaremos o programa com 104.3 do seu rádio. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais hoje, com a digníssima presença, com o retorno dele, Jonathan Alves. Espera a gente ouvir aqui. Bom dia a todos, bom dia, beleza? Estou bem, estou vivo, estou alegre e contente. É isso aí. Foi malhar na Malibu, Jonathan Alves? Que eu não estou te vendo lá. Não, essa semana eu malhei em casa, Marcelo. Malhou em casa. Fiz minhas exercícios lá, minhas coisinhas. Aliás, fui inventar até de carpir o fundo de casa. Isso é bom. Lasquei meu dedo. Vai tentar fazer coisa boa, lasco o dedo tudinho. Mas enfim, deu tudo certo. Carpi, fiz certinho. O importante é fazer atividade, é se movimentar, não é? É bom. Ai, Jonathan Alves. Eu tento fazer o negócio certo, só me lasco. Misericórdia. Nunca carpo. Aí quando carpo, eu quero estouro o dedo tudinho. Dá certo esse negócio. Falei, a minha mãe lá olhando meu filho, sabe o carpinão? Eu falei, mãe, esse serviço não é pra mim. Tem que começar, né? Esse serviço é pra mim. Não, ele falou assim, não, pra continuar aqui, tá ficando bom. Ah, nada. Começa de um lado, termina do outro. Ó. Escolha certa para quem procura uma academia completa. Maravilhoso. Quando você volta? Hoje? Eu acho que hoje não vai dar, porque hoje eu alinhei. Vamos ver se nossa agenda dá certo. Tem um amigo meu que tá com uma agência em Birigui, aí falou assim, pra a gente alinhar uma reunião agora à tarde, eu vi só o horário. Aí eu te falo. É mais chama Quality. Mas ele não é daquela outra lá que veio aqui. É outra, vou te mostrar depois. Ele quer que eu vou lá conhecer o escritório e tal, que eles mudou aí. Certinho. Mas eles são focados também em mais questões estratégicas, assim, empresa, negócio assim. Eles fizeram uma empresa lá no New York Tower essa semana. Coisa mó. Opa, top, depois eu te mostro. Ele quer que eu vou lá conhecer. Eu falei, não, vou lá. Como é que é o nome dele? Acho que são 3, a Riquelme, o Henrique e tem mais um. Eu não ouvi falar. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Olá, bom dia, tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio aí, Jonathan Alves. Tá bom? Excelente. Tá ótimo. Bom dia, tudo certo com você? São 8h12, você está na Jovem Pan Araçatuba? Terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024, terçou, dia do astronauta, e já mando meus abraços ao senador Marcos Pontes, que conta com a assessoria de um amigo meu aqui de Birigui, o engenheiro e inventor Rodrigo Simão. Rodrigo, por favor, transmita os meus cumprimentos e de toda a equipe do SRC e do Jornal da Manhã ao astronauta Marcos Pontes pelo seu dia e hoje também dia do Fico. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. E quem está de volta hoje comigo finalmente depois de merecidas folgas? Jonathan Alves, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que nos acompanham. Saudade, viu? Tava com saudade da bancada, mas acompanhei de longe também, mas tive minha folguinha, viu? No primeiro dia não, não acompanhei não, porque eu dormi bastante, viu? Até uma meio-dia, uma hora, descansar também faz parte da vida, faz coisas maravilhosas, né? Não é? Um descansinho, um sono bem dormido, é isso. Pessoal, começa agora o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa repleto de notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da nossa região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz, aliás, neste momento, quem está indo para o trabalho ou trabalhando em casa, em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, Rubiácea, Bento de Abreu, Valparaíso e assim por diante, todas as cidades da região,
ou mesmo quem está já na estrada, seja nas rodovias Marechal Rondon, Eliezer, Montenegro, Magalhães, Roberto Hollenberg, as intermunicipais, para ir ao trabalho em outra localidade, para visitar clientes ou fazer prospecções. A todos, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E olha, vocês também têm acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira, pessoal. Que aliás está correndo uma live agora, a gente começou agora, o pessoal ao vivo aí com a gente. Exatamente, é só mandar recados por ela, tá bom? Agora são 8 horas 14 minutos, destaques de hoje. Destaques de hoje. Banco de Sangue de Araçatuba está em estado de alerta com queda superior a 30% no número de doações. Araçatuba divulga horário do comércio em datas especiais de 2024. Via Rondon passa a cobrar por eixos suspensos de veículos carregados. Devedores da Receita Federal já podem quitar dívidas sem multa e juros. Hoje é dia da coluna Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. O entrevistado de hoje será o sócio fundador da S6 Investimentos, Everson Lopes Stabile. Ele virá aqui para falar das expectativas do mercado de investimentos para este ano. E se você quiser enviar comentários para ele ou perguntas, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 98106 1043, sendo que você também pode fazer isso pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Agora são 8 horas 15 minutos, frase do dia. Frase do dia. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Frase atribuída a Bezerra de Menezes, apelidado de médico dos pobres, foi também militar, escritor, jornalista, político, filósofo e expoente da doutrina espírita. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Hashtag frase do dia. Previsão do tempo. E olha, pessoal, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 25 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 23 e 36 graus. A terça-feira amanheceu ensolarada, porém com algumas nuvens, mas elas devem aumentar ainda pela manhã. E olha, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite, pessoal. Então, se previna, assim, eu trouxe na minha bolsa ali sempre, eu falo que é uma pochetezinha com minha capa e a calça, que é o conjunto todo. Se chover, eu tô de moto. Tá protegido. Protegido, porque eu não consigo segurar o guarda-chuva na chuva, senão ele me leva. Olha, eu não sei como é que tá lá em Birigui, mas aqui, todo final de tarde, aí nos últimos dias, tá dando uma chuvinha. Em alguns lugares, chegou a chover, como no domingo, granizo. Granizo. Caíram árvores sobre a rede elétrica, alguns bairros ficaram sem energia da tarde do domingo até amanhã da segunda-feira. Enfim, é importante que a gente preste atenção na previsão. Como a gente sempre diz aqui, né, Jonathan? É previsão, não é exatidão, mas sim, leve em conta e previna-se, porque se ocorrer de chover, você está devidamente protegido, não é? Isso. No domingo choveu sim em Birigui, mais uma parte mais isolada da cidade, e na última semana também, se não me engano, não sei se foi na sexta-feira, mas enfim, teve um dia lá que na Guatambu, o pessoal estava vindo pela Guatambu, aí chegou até um determinado ponto, tava sol. Passou pelo pontilhão, começou a chover, eu falei, meu Deus, a nuvem só tá para lá do pontilhão. Então são situações que o pessoal tem que se cuidar ali, se prevenir. Aliás, eu acho que também ontem ou anteontem deu uma ventania na Guatambu, que tem um poste caído, não na estrada em si, né, na via ali, mas do lado tem um poste caído ali sobre as grades, enfim, de uma residência ali. É isso, hashtag previsão do tempo, vamos de notícia então. Jornal da Manhã. Situação crítica, olha só. O Banco de Sangue de Araçatuba está fazendo um apelo aos doadores e à população em geral. A entidade pede para
quem puder que compareça à instituição para efetuar a sua doação de sangue. Com as festas de fim de ano e as férias, houve queda ainda mais acentuada nas doações, que já estava com um déficit de 30% em dezembro. Segundo o Banco de Sangue, são necessárias cerca de 40 doações diárias para que se mantenha um equilíbrio nos estoques. Porém, neste momento a unidade está recebendo apenas cerca de 20 a 25 doações por dia. São necessárias doações de todos os tipos sanguíneos, pessoal. A instituição alerta que a demanda por hemocomponentes aumenta consideravelmente nesta época do ano. Isso ocorre principalmente em razão dos acidentes de trânsito nas estradas, onde há um número maior de veículos em circulação. O Banco de Sangue de Araçatuba funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde, e ao sábado, das 7 da manhã às 4 da tarde. A unidade fica na rua Gaspar de Lemos, número 2, no Jardim Alvorada, anexo ao Hospital Unimed. Você entra no estacionamento do hospital, fica ao lado direito, todo mundo ali vai te indicar e você faz a sua doação. Hashtags Banco de Sangue de Araçatuba, a doação de sangue, seja solidário, solidariedade é tudo. Jornal da Manhã, Araçatuba. Calendário. Foi publicado o decreto que autoriza o funcionamento do comércio de Araçatuba em datas comemorativas e feriados em horário especial ao longo de todo este ano. O calendário especial começa com a Semana do Consumidor, que será realizada em março. Na data, as lojas poderão abrir das 9 da manhã às 10 da noite e nos dias 7 e 8, quinta e sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. No sábado, dia 9... E, aliás, vamos lá de novo. Na data, as lojas poderão abrir das 9 às 10 da noite nos dias 7 e 8, quinta e sexta. E das 9 da manhã às 6 da tarde, no sábado, dia 9 de março. Na sequência, há horários diferenciados previstos ainda para o Dia das Mães em maio, Dia dos Namorados em junho, Dia dos Pais agosto, Dia das Crianças outubro, Black Friday em novembro e as festas natalinas em dezembro. E olha, o decreto atende à solicitação do Sincomércio, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba. O documento também autoriza que as lojas funcionem até às 18 horas no primeiro sábado, logo após o quinto dia útil de cada mês. Estabelece ainda o horário de abertura das lojas em 7 feriados ao longo do ano, das 9 da manhã às 15 horas. Também, né? E às 3 horas da tarde, eu ia falar 15 horas da tarde, olha. Mas enfim, são eles, olha, a Revolução Constitucionalista no dia 9 de julho, Independência do Brasil no dia 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, Finados, 2 de novembro, Proclamação da República, 15 de novembro, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro e também o aniversário da cidade, dia 2 de dezembro. É isso. Hashtag Araçatuba, feriados 2024, horários diferenciados, comércio Araçatuba. 8 horas e 20 minutos. Vai ter que pagar. Desde ontem, segunda-feira, a concessionária Via Rondon está cobrando a tarifa pela totalidade dos eixos, estejam eles, aliás, suspensos ou não. A cobrança refere-se a todos os veículos comerciais que passam carregados pelas 8 praças de pedágio ao longo do trecho da rodovia Marechal Rondon, administrado pela empresa. Segundo a concessionária, a cobrança do eixo suspenso está amparada em lei federal e em resolução conjunta. A legislação estabelece os requisitos para que sejam considerados vazios os veículos de transporte de cargas que circularem nas vias terrestres estaduais. E para fazer a cobrança, a concessionária fará a conferência de cargas pela placa do veículo, por meio do uso das câmeras localizadas nas praças de pedágio. O sistema, integrado à plataforma da Secretaria da Fazenda Estadual, identificará se há um manifesto eletrônico de documentos fiscais aberto. Em caso positivo, a cobrança será aplicada com base no número total de eixos do veículo, independentemente se houver eixos suspensos. Essa verificação é realizada de forma automática, com o uso de câmeras inteligentes que fazem a leitura das placas veiculares. Por isso, é importante que os transportadores realizem a baixa no manifesto eletrônico de documentos fiscais após a conclusão do transporte de carga para evitar cobranças indevidas. Conforme determina a legislação, somente veículos vazios e sem manifesto aberto estarão isentos da cobrança da tarifa sobre eixos que não tocarem o solo. Portanto,
Você, caminhoneiro, você de transportadora, não adianta mais o veículo estando carregado e você suspender um dos eixos para pagar menos no pedágio. Será cobrado mesmo assim, tá certo? Hashtags Via Rondon, eixos suspensos, veículos carregados. 8h23. Devo, não nego. Os contribuintes com dívidas com a Receita Federal já podem quitar os seus débitos com desconto de até 100% nas multas e dos juros. Para aderir ao programa da autorregularização incentivada de tributos, o contribuinte precisa fazer um pedido por meio do portal do Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. A autorregularização incentivada de tributos permite que os contribuintes admitam a existência de débitos, paguem somente o valor principal e desistam de eventuais ações na Justiça em troca do perdão dos juros e multas de mora e de ofício e da não realização de autuações fiscais. O programa foi criado por lei sancionada em novembro do ano passado. Pessoas físicas e empresas podem também participar. O período de adesão vai até 1º de abril, pessoal. A dívida consolidada pode ser quitada sem multas e sem juros também. O contribuinte pagará 50% do débito como entrada e parcelará o restante em 48 meses. Quem não aderir à autorregularização pagará multa de mora de 20% do valor da dívida. Somente débitos com a Receita Federal podem ser autorregularizados. O programa não abrange a dívida ativa da União quando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional passa a cobrar o débito na Justiça. Quase todos os tributos administrados pela Receita Federal estão incluídos na autorregularização incentivada de tributos. A exceção são as dívidas do Simples Nacional, regime especial para micro e pequenas empresas. 8h25. Hashtags devedores da Receita Federal, quitação de dívidas, sem multa, sem juros. Traduzindo o Economia. Coluna semanal, pessoal, agora no Jornal da Manhã, Araçatuba, é hora da coluna Traduzindo Economês com ele, Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista e especialista em pesquisas de economia local e também regional, além de professor da faculdade da Fundação Educacional Araçatuba, FAC-FEA. Hoje, Marco Aurélio aborda a importância das micro e pequenas empresas para a economia local, regional, analisando a abertura de novos negócios e a mortalidade empresarial. Acompanhe com a gente. Marcelo e ouvintes do Jornal da Manhã, nós sabemos a relevância das micro e pequenas empresas. Top, para vou pegar um economia copo. brasileira, em especial Por favor, hein? a geração de empresas Água, já tem e como porta de entrada para a abertura de novos negócios. Do ponto de vista da classificação, podemos entender que as micro e pequenas empresas são aquelas cujo faturamento vai até R$ 360 mil por ano. Já as chamadas empresas de pequeno porte são aquelas cujo faturamento varia entre 360 mil e 4.800.000. E temos que lembrar que nós temos uma modalidade empresarial que vem crescendo muito, que são os microempreendedores individuais, os MEIs, cujo faturamento anual vai até 81 mil. Nesse contexto, levantamento feito pela plataforma Observatório Econômico, com base em dados da Receita Federal parciais de janeiro a novembro de 2023, trazem um retrato da abertura de micro e pequenas empresas na região ao longo de 2023. Foram 13.127 micro e pequenas empresas abertas na região no ano passado, incluindo os microempreendedores individuais. Avaliando os chamados grandes setores produtivos, nós temos o setor de serviço, com 7.386 novos negócios, comércio, com 3.439 empreendimentos abertos em 2023, indústria, com 1.127 estabelecimentos, a construção com 1.025 e o setor da agropecuária
com 150 novas empresas. Outro dado importante apresentado pela plataforma diz respeito à mortalidade das micro e pequenas empresas, um tema que deve ser observado com bastante atenção pelo ecossistema empreendedor local, pelos governos do ponto de vista... Maria, que na verdade chama-se Ariane do Ilan. Bom dia, tudo bem? Na verdade, eu tenho que perguntar para o Rodrigo Andolfato se é ainda a Ariane que continua com esta conta me mandando mensagens ou se é ele mesmo ou outra pessoa, enfim. Enquanto eu não recebo a informação, Ariane, um abraço para você, bom dia, muito obrigado pela participação de sempre, e também a pessoal da Nutri, distribuidora de alimentos, e Jonathan Alves, que deu uma saidinha agora para buscar um cafezinho, não é verdade? A todos que estão nos acompanhando, bom dia. Daqui a pouco vamos falar com Everson Lopes Stabile sobre investimentos, hein? Fique ligado, mande as suas questões, as suas perguntas, suas dúvidas para que ele esclareça. Menos tempo, menor essa taxa, mas ainda são 4.400 e aqui o que a imprensa está dizendo de forma geral. Micro e pequenas empresas que fecharam atividades daquelas que foram abertas em 2000. Já em 2021, né, das 15.415 empresas abertas, 3.380 já encerraram suas atividades, o que dá uma taxa de 22%. Então, observa-se que nós temos uma mortalidade presente na região e que deve ser objeto de uma análise um pouco mais minuciosa para que possa reduzir esse índice. Vamos parando por aqui. Na próxima semana faremos uma análise do desempenho regional no campo do comércio exterior e também da empregabilidade. Jornal da Manhã, Araçatuba. Este foi Marco Aurélio Barbosa de Souza, que toda terça-feira nos traz informações importantes e relevantes sobre, principalmente, economia local e regional. O Marco Aurélio, que está hoje na audiência aqui para acompanhar a entrevista de logo mais de Everson Lopes Stabile, assessor de investimentos, sócio fundador da S6 Investimentos, já está por aqui. No segundo bloco a gente conversa com ele. Agora vamos a alguns agradecimentos necessários. A sua família é o seu maior tesouro, e para que, na verdade, você tenha tranquilidade, existe a Nelore Corretora de Seguros, uma empresa especializada em apólices para a sua família, o seu patrimônio e também a sua empresa. A sua tranquilidade é o maior objetivo da Nelore Corretora de Seguros. Seguros, consórcios e financiamentos, porque segurança é viver por inteiro. E se você ainda não conhece a Academia Malibu, saiba que ela conta com equipamentos para musculação super modernos, piscinas, salas de ginástica, spinning, pilates e por aí vai. Não perca tempo, não deixe para começar a atividade física na segunda-feira. Conheça a maior e melhor academia da região, que fica na Avenida José Ferreira Batista, ao lado do Aqui-Tem. Vem para Malibu. Desde já dou uma dica para o meu amigo Everson Lopes Stabile, que está com dor nas costas. Não sei exatamente qual é o problema dele, mas assim, Everson, depois da fisioterapia, você precisa fazer um fortalecimento dos músculos das costas. Então sugiro para você a Academia Malibu, caso você já não faça musculação em algum outro lugar, tá bom? Fechado. Fica aí a dica de hoje. Agora são 8h32. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas no segundo bloco contaremos com esta entrevista que desde já confirmo para você. Interessante, relevante, muito importante para você que entende que investimentos são necessários para melhorar a sua vida. Portanto, aguarde 3 minutinhos que a gente já volta. Susto.
Jornal da Manhã. Não chega às 8h20. Não, mas tranquilo. Chegou. Importante ter chego. Ah, na hora do agradecimento, vou adiantar que eu vou falar da Suelen, viu? Que no último dia que ela esteve aqui, ela falou que eu vim de pijama. Ela falou o quê? Ela falou que eu tinha vindo de pijama. Verdade, falou mesmo. Ela falou. E não era pijama? Aí ela veio de chinelo. Ela te falou que ela veio de chinelo? Pode, chinelo pode, né? Não, vou falar com ela. Aí eu do nada falei, ô Suelen, o que você não sei o que aí? É o chinelo, né? Tranquilo. Hoje é cult. Fashion, você via de chinelo. Ah, é? Eu vim de moto no chinelo. Tem uma caneta aí, Marcelo? Uma caneta? Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante. Não, eu não sei, cara. Eu tô com a impressão, no final do ano a S6 não me deu uma caneta? Mais cidades, mais Caneta, Não, acho que foi. Não, foi meu irmão. Ah, umas outras deram. Você deu um panetone daqueles, né? Rapaz, é uma delícia, né? eu particularmente, eu gosto de panetone, com fruta cristalizada. O sabor, pra mim, já vendeu o ano inteiro. O chocotone, não que eu não gosto de chocotone, mas cara, me enjoa o panetone. Porque na verdade, se você pensar que a Colomba, Pascal, outros pães durante o ano, são panetones. São panetones, são panetones, verdade. Corretora de seguros. É o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos. Você vê Edivaldo aqui. Bota o Jonathan pra trabalhar, Marcelo. Filha da mãe. Só viu que em casa. Tá, mas não trabalhando lá. Não, se quiser ficar aí, pode ficar. Não? Só pra anotar aqui. 436 em Araçatuba, na Cocide Almeida, 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. Lembrar dos números, né? São muitos números. Qual que você quer? Ó? Fica com uma delas pra você. Você tem aí? Quer uma? Tem. Tem um arrodo na bolsa. O jornalista tem que O equipamento mais furtado do mundo, você precisa ter os montes, né? Que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do... Jonathan Alves, nesta semana ganharemos mais um patrocinador. Olha que bênção. Qual? Não pode explanar. Não pode. E se tudo der muito certo, como eu estou imaginando, até o final da semana, mais um. E aí a gente Aumentou? Fecha. A grade? Não. Um sai, outro entra. Mas ainda teremos 2 vagas na cota do SRC. São 8, aí a gente passará a ter 6. A minha parte completa. Então já fechou. Vou falar pro Vitinho que o senhor tá aqui. Marco Aurélio já tá mandando um abraço para você aqui. Barbosa de Souza. 8h36, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Um prazer imenso, eu sou Jonathan Alves. Lembrando que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. E é hora do momento da gratidão, assim classificado, denominado por Jonathan Alves. Hora de agradecer aos ouvintes pela audiência e pela eventual interação. Quero começar dando o meu bom dia e muito obrigado para quem nos acompanha pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Tem uma live rolando neste momento, começando pela Ariane, do Instituto Liberal da Alta Noroeste, o pessoal da Nutrio, distribuidora de alimentos, ao senhor Edivaldo Aparecido Alves Cabral, que também está lá falando, Marcelo, bote o Jonathan Alves para trabalhar. Para quem não sabe, Edivaldo Aparecido Alves Cabral é o digníssimo pai de Jonathan Alves. Muito obrigado pela parceria de sempre, para ele, para o Nino, para o Beto e para o seu Orlando, que eu sei que todo santo dia estão ligadinhos nas informações que a gente transmite aqui de Araçatuba e da região. Olha, também meu abraço a Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista, nosso colunista de toda sexta-feira, que está ligadinho hoje, tanto para ouvir a coluna que ele já gravou para a gente, já foi divulgada, quanto para acompanhar a entrevista de logo mais com Everson Lopes Stabile. Também para Marcelo Mazei, presidente executivo do Grupo de Empreendedores da região de Araçatuba, o Gerar, e também para o presidente do ILAM, o Rodrigo Andolfato, que já nos mandou mensagem dizendo que hoje chegam os ímãs de geladeira com os rostinhos de 7 vereadores de Araçatuba. 6 deles que votaram favoravelmente ao aumento nos salários dos seus próprios assessores
que vão chegar a 15, 17 e, em alguns casos, mais de 20 mil reais, e mais o rostinho da presidente da Câmara, Cristina Munhoz, porque partiu da mesa diretora esta proposta de aumento, embora a Cristina não tenha votado no dia. Então é isso, você que quer se lembrar sempre destes 7 vereadores, se quiser, inclua aqueles que não participaram da sessão sob argumento de que não poderiam estar, já estavam com eventos pré-agendados ou mesmo trabalhando, como João Moreira, Doutor Alceu e o Nelsinho Bombeiro, pode incluir por conta lá. Mas no imã de geladeira do Ilan estão 7 rostinhos mais o cachorrinho caramelo, porque eu já vi o layout. E aí, se você quiser, entre em contato com o Ilan, faça um Pix, é baratinho. Você manda R$10, pega um monte. Inicialmente o Ilan produziu 1000 imãs de geladeira, mas, de acordo com a diretoria, a intenção é que sejam feitos 10.000 ímãs e distribuídos para a população de Araçatuba para que não vote mais nos referidos vereadores, tá certo? Bem, vamos lá, mais agradecimento. Ah, você quer falar, Jonathan Alves? Eu vou adiantar que só tem, então, pessoal, 998, viu? Porque um do Marcelo, um é meu também. Não então, é? se sobraram 998. Na verdade, eu pedi mais para ele. Eu já pedi uma porção para distribuir, tá bom? 10 mil é pouco, viu, Marcelo? Vamos tentar chegar numa meta de 200 mil, que é o número de habitantes da cidade para cada um. É muita coisa, mas quem sabe, não é? Vai que. Vai que. Vamos lá, mais agradecimentos. Muito obrigado pela participação, pela parceria ao doutor Marcos Vinícius Branco de Oliveira, neurologista, ao doutor Antônio Fontanelli, endócrino, Felipe Biagi, cardiologista, Luciane Miranda, hematologista, doutor Akira Hayashida, oftalmo, doutor Márcio Coutinho, Vilma Shinzato, os 2 cardiologistas, e também ao doutor Maurício Zambal de Tunes, urologista. Ainda abraços ao doutor Antônio Fagnani Filho, dentista, Cláudia Mota, também dentista, Luiz Augusto Rossi Neri, Henrique Nishimura e Ana Laura Almeida, todos eles odontologistas. Jonathan Alves, vamos lá aos seus tradicionais e quilométricos agradecimentos. Vamos começar por família. Primeiramente, um abraço para Thalita, para o Dimas, para Antonella e para o Heitor, estes lá de Birigui. Também um abraço para a Clécia, para o Dimas, para a Clécia, para o Valmir, o Dima acabei de falar, para o Valmir, também para o Adrian, para o Arthur e para o Val. Este, Marcelo, acabou de chegar de Pernambuco, e aí eu falei para ele assim, você sabia que eu trabalho na rádio? Ele falou, você não trabalha não? Eu trabalho, rapaz, vou te falar. Ele falou, como você trabalha? Por que ele não acreditaria? Porque ele falou assim que minha voz não era muito condizente com rádio. Eu falei assim, não, isso mudou, meu amigo. Vem comigo, eu faço repostação diferenciada. Não é? Aí ele falou, olha, eu falei, vou te mandar um abraço. Aí eu tô mandando aqui pra ele, porque ele tá acompanhando a gente, Marcelo, pelo 104.3. Então ele tá acompanhando a gente. Falou assim, manda um abraço pra mim, eu vou te mandar. Tá aí dado um abraço pro Val, lá de Birigui. Acredite em Jonathan Alves. É isso. Outra coisa também, um abraço aí pra dona Cristina, que tá em casa capotada agora, mas acompanhando também pelo Daio. E também a Rebeca, também para o Viviane, pro Eduardo, pra Nair, que não entrou na live, mas tá na hidroginástica, por isso que não entrou, viu, Marcelo? A Nair Martins, também o Carlão. O Carlão tá na loja, então não tá conseguindo acompanhar com a gente hoje, tá vendendo muito carro lá agora. Deve estar rodo, vendendo um carro também. E também um abraço pro Vitor Stable, este também vulgo parente de quem? Do nosso Everson Lopes, entrevistado, Everson Lopes. De hoje. Um abraço, Vitinho, é isso. Bem. Por hora, só, Marcelo. É isso. O Marco Aurélio Barbosa de Souza tinha entrado, depois saiu, reentrou agora. Marco, eu já mandei os seus abraços para o Everson e também mandei os nossos para você, tá certo? Muito obrigado pela parceria de sempre. Olha, para concluir os agradecimentos de hoje, preciso falar muito obrigado para 2 empresas, começando pelo Posto Uni. Sabe, este posto do qual estou falando são 3 unidades em Birigui, 2 na Euclides Miragaia e uma no Silvares, e todos eles com todas elas. Rapaz, hoje tá difícil, hein? Vamos começar de novo, é o seguinte, Posto Uni, 3 unidades lá em Birigui, 2 na Avenida Euclides Miragaia e uma no Silvares, todos com a qualidade... Todas as unidades com qualidade Ipiranga. Em Araçatuba são mais 3. Uma na rotatória da Baguaçu com a Valdir Felizola de Moraes e Pompeu de Toledo, outra na Pompeu de Toledo com a Tupinambás e a Sarjob Mendes no Icaraí, e a terceira saindo de Araçatuba na Avenida Brasília do lado direito, ao lado da concessionária Viliniçã, em frente ao Hospital do Olho. O atendimento, olha, eu vou te contar, excelente. Posto Uni, dá uma passadinha lá.
E atenção vestibulandos, porque no dia 13, próximo, às 7 horas da noite, o Ângulo Araçatuba vai realizar o seu concurso de bolsas para o pré-vestibular deste ano. São 50 bolsas de até 100%. Só no Ângulo você encontra o material comprovadamente melhor do país, equipe docente com excelência e acesso à plataforma de solução educacional, uma maior delas da América Latina, o Plural. Acesse, portanto, grupozeta.com.br/bolsas ou ligue 31 17 0000 31 17 0000. Olha, a maior aprovação em medicina pública do interior, isso é coisa de leão. 8 horas 43 minutos, hora da entrevista do dia. Estou só fazendo uma alteração aqui na câmera, enquanto Jonathan Alves coloca o microfone das redes sociais em Everson Lopes Stabile, que você já está vendo na nossa live, lá na minha página, jornalista Marcelo Teixeira, o Everson, que é assessor de investimentos e sócio fundador da S6 Investimentos. Ele está aqui para falar das expectativas e também das perspectivas do mercado de investimentos para este ano. Bom dia, Everson Lopes Stabile. Tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certinho também, depois de umas merecidas folgas no final de ano, não é? Everson, fala pra gente. Já vou começar te perguntando de cara o que pode ou deve influenciar a economia global em 2024. Daí a gente vai segmentando este início de conversa. Perfeito, Marcelo. Inevitável, tá? A questão da economia global é influenciada muito pelo mercado americano, né? Tá. Pelo crescimento global, pela inflação global. Mas, de fato, hoje o mundo está vislumbrando muito, olhando muito a questão da taxa de juros americana, né? Os Estados Unidos estão em um crescimento muito forte, né? E realmente isso contribuiu junto com a inflação que veio da pandemia. E o Fed precisou tirar a taxa de zero lá e elevou para 5,5. Então o mercado está de olho em quando essa taxa começa a cair, tá? Então a ideia já de que ela não sobe mais, mas quando que ela cai? Se ela cai no segundo semestre ou no terceiro, faz muita diferença para o mercado já observar isso. Por quê? Porque essa taxa de juros, né, em dólar, no título americano, ela drena o dinheiro do mundo. Porque essa oportunidade de comprar títulos americanos a 5%, 5,5%, ela não existia há décadas. Então, assim, o mundo vai para o dólar, né? Vai comprar, realmente investir em dólar, aproveitando essa oportunidade. Então, dá uma drenada, suga um pouquinho do fluxo que vai global de recursos que vai para o mundo. Então, quanto mais rápido cair, melhor é para os países, por exemplo, emergentes. O Brasil se beneficia muito disso. Já está dado, realmente, a gente pode ver que aí os últimos 12 meses, os últimos 2 meses, principalmente, foram meses em que isso já foi ficando mais claro e aí, por conseguinte, ativos de risco já se valorizaram, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, quanto lá nos Estados Unidos. E aí me diga o seguinte, isto é o principal que o investidor deve se ater. Eu estou dizendo isso porque a gente vê, tem guerra no Oriente Médio, tem guerra lá na Rússia que impacta preços de insumos agropecuários, existe uma possibilidade de novas guerras, enfim. Todo mundo fica um pouco tenso com isso. É o mercado chinês que não cresce tanto como se imaginava, e aí tem esse mundo de conflitos. Isso tudo impacta, mas de fato é o mercado americano que chama mais a atenção. Deve-se também olhar, pelo menos com um cantinho de olho para o restante? Com certeza, excelente contextualização, né? Eu falo que a gente tem uma situação, tem o VIX. O VIX é um índice reconhecido como índice do medo, tá? Ele é um índice que faz, através de opções,
uma conta de quanto os investidores estão com medo que alguma coisa aconteça. E por incrível que ele pareça, ele está num índice baixíssimo. É mesmo? Então o mundo está parecendo que está tudo tranquilo, não tem nada acontecendo. E eu brinco que assim, está mesmo, tudo está caminhando bem. Assim. Os Estados Unidos parece que vai ter um pouso suave dessa questão da subida da taxa de juros, o restante está sob controle, a China dá os sustos lá no mercado imobiliário dela, mas está caminhando, não cresce mais como crescia antes, você já registrou. Mas é interessante, né? Eu falo que o que está acontecendo? É assim, ó, você pagou bem caro por um turismo exótico, está fazendo piquenique na boca do vulcão. É excelente, pagou caro, é exótico, vai poder contar para todo mundo o que está fazendo. O vulcão não tem problemas há muito tempo, mas é um vulcão. É um vulcão. Não deixa de ser. Então, hoje, eu acho que é isso. Você ponderou já o que eu costumo falar. Essa questão das guerras, né? Parece que ela não está na conta, né? É essa percepção que fica, né? Pô, será que não vai piorar lá, né? Então, realmente tem uma chance de piorar. Esse seria o mercado não está considerando isso. Essa é a verdade. Por essa calmaria que a gente vê, essa valorização dos ativos de risco, esse índice, o VIX, que sensibiliza mesmo, a percepção não é que as coisas possam piorar. Não está na conta. Essa é a verdade. Entendi. E aí, no caso do Brasil, o que pode ter peso maior nos investimentos para 2024 para além do mercado americano? Existe algo interno que seja relevante para impactar o mercado de investimentos? Nós estamos hoje, Marcelo, muito dependentes da questão do fiscal, né? Então, isso rege hoje para a gente como é que a gente vai andar. Né? A gente precisa realmente dar uma direção. Ele não vai ser resolvido agora, mas ele precisa de uma direção. Né? A gente tinha uma expectativa no começo de 2023 mais negativa do que agora. Por quê? Assim, se esperava, né? Pessoas esperavam até coisas muito piores, né? Mas não é o caso, né? De esperar um bloqueio, esse tipo de coisa vindo do governo. Isso é um absurdo. Mas se esperava que, de repente, alguma coisa não fosse muito bem. Né? E, de fato, até o rumo pode não estar bom, mas nada de excepcionalmente ruim aconteceu. Então, o mercado ele está um pouco mais tranquilo em relação a esses movimentos. Não houve nada abrupto, então passou-se um ano, a percepção que se tem agora é um pouco melhor. Leituras aí que eu fiz da própria XP, de relatórios e de outros, trazem essa coisa de que a expectativa é um pouco melhor para o ano de 2023. Taxa de juros continua caindo, podendo chegar a 9%, tá? E aí, muito interessante, né? Porque isso vai... para quando? Até quando? No decorrer do ano? Até o final do ano. Tá. O 9% já seria chegar no limite. Entendi. Muito provável, tá? Entendi. Tecnicamente falando, né? Aí outras coisas... Seria como o Copom ir reduzindo aí meio ponto a cada reunião, isso, mais ou menos. Nós estamos em 11,75, né? Então ele vai reduzindo aí mais meio, depois começa uma redução mais suave de 0,25. Até chegar a 9, essa é a expectativa. É uma expectativa positiva. Não era esperada até uns 2 meses atrás, agora já chegou nela. Assim, porque a economia brasileira, de fato, no segundo semestre, mais especificamente no último, ela realmente não trouxe dados positivos de crescimento. As coisas vieram um pouquinho abaixo do esperado. E aí está dando sinal de que realmente pode se reduzir, talvez um pouco mais rápido a taxa. E isso é o que pode alimentar, de fato, mais relevante, se não houver nada na política, a queda da taxa de juros é o maior alimento que a gente tem hoje para um crescimento. O Everson, como você deve imaginar, o pessoal está participando, está mandando mensagens tanto pela página jornalista Marcelo Teixeira quanto nos WhatsApps da Jovem Pan e também no meu particular. De forma geral, o que as pessoas mais querem saber, logicamente, é o seguinte, ó. Quais podem ou devem ser os melhores investimentos em 2024? É muito interessante isso. Assim, tem uma coisa que aconteceu em 2023, que é assim, ó, a Bolsa de Valores, né, foi um ano muito volátil para a Bolsa, tá? Muito volátil. Até o final
de outubro, a Bolsa tinha subido 4,5%. Estava perdendo de voltinha, uma voltinha do CDI, certo? Tá. Novembro e dezembro ela subiu 17,5%. Então perceba como, como é difícil você mensurar, né, trazer qual que vai ser o melhor. Né? Ninguém diria isso em outubro. Né? E daí ela foi o campeão do ano nessa questão de investimento. Estou excetuando a questão do Bitcoin, por exemplo, que foi muito maior. Mas do CDI, Bovespa, ela acabou ganhando no ano, com 22,28. E o CDI de 12,91 no ano. Então perceba, ela estava perdendo e reagiu. Então assim, o investimento em renda variável, né, o que o investidor precisa para participar? Ele precisa ter consciência que existe volatilidade. O risco é maior de ganhar e de perder. Perfeito, mas a volatilidade não é perder. Perder é realizar. Sim. Então quem realizou no meio do caminho, né, perdeu. Quem não realizou e esperou, ganhou. Na última entrevista que você esteve aqui, você disse exatamente isso. Porque a gente, eu não sei se é exatamente esse o termo, mas quando a gente não percebe que está no efeito manada, né, ou está caindo a ação, a gente começa a vender, a gente faz um movimento errado, levado por sugestão, né, enfim, por influência. Você falou isso naquela época, o que você, grosso modo, está reafirmando agora. Então é preciso também ter comedimento, inteligência, perceber o movimento e não se deixar levar pelo senso comum, não é? Isso, você não pode fazer movimento. Se você fez boas compras de empresa, continue sócio dessas empresas, né? É claro, vai revisitando a sua tese, mas continue sócio das empresas, né? Elas trazem um retorno maior do que o CDI, senão você não empreende. Não existe razão para empreender se não for para trazer um retorno maior, né? E aí você pode comprar empresas que são boas distribuidoras de dividendos e tal. E a questão é asset allocation, que é essa coisa de alocar, de fazer uma pizza. Então, o investidor tem que aprender a ter a posição que ele tem. Eu tenho 15% em renda variável. Ok, não vou sair dela nem que o mundo acabar. Entendeu? Eu vou ficar. Perfeito. Aliás, se o mundo acabar e aquilo virar 7, eu pego o dinheiro da caixinha do CDI e compro na Bacia das Almas, recompondo os 15, que é o meu plano. E do mesmo jeito, se aqueles 15 virar 30, eu deveria vender a renda variável, porque isso está indicando que ela está num patamar elevado. De forma geral, a renda fixa é bom negócio? De forma geral, sim. Aí você vai buscar os instrumentos. Né? Qual instrumento eu vou fazer? Que indicador eu quero? Eu vou dar um exemplo para você. Ó. Assim, a gente ainda tem pessoas na poupança. Né? Elas estão muito desinformadas. Muito mesmo. Porque o CDI, por exemplo, no ano, ele deu líquido de imposto. Isso se fosse um fundo ou um CDB, 10,98. A poupança deu 8,04. Então a pessoa fica com aquela percepção, não, mas a poupança é líquida. Para com isso. 2, poderia ter feito isso num isento. Se eu pegasse o CDI isento, então eu teria ganho 12,99 contra os mesmos 8%. Ah, mas a poupança é garantida. Poupança, conta corrente, CDB, LCI, LCA são garantidos pelo FGC igual à poupança. É igual, Perfeito, não tem nenhuma garantia importante a mais para a poupança. É uma ilusão, são pessoas no mínimo desinformadas para ser elegante. Boa. Muito bem. E aí, também quero aqui te perguntar, o famoso 1%, desculpa. Não, é porque eu faço uma cruzada contra o que pode ser feito de bom para as pessoas. E tirar a pessoa da poupança é fazer um grande favor para ela. Muito bem, por isso que eu acabo chamando pessoas como Everson Lopes Stabile, que contribuem, não é que saem da zona de conforto. Não fosse assim, ele seria gerente de banco até hoje, não é? Perfeito. E aí saiu porque pode mais, enfim. Nada contra os gerentes, pelo amor de Deus, né? Não me venham os gerentes dizer, o Marcelo falou mal de gerente, não é nada disso. Né? Não é nada disso. É que no caso de Everson Lopes Stabile, tem um perfil empreendedor e veio aqui para a S6 Investimentos, fundou junto com outros amigos. Hoje vocês são em quantos já?
Nós somos em 33 pessoas no time das 6. 33 pessoas. Vamos lá. E o famoso 1% ao mês, Everson Lopes? Então, esse, de forma geral, passou. Né? A gente, de fato, já não tem mais 1%. Quando a gente se capitaliza o 11,75, isso já fica abaixo. Né? E algumas oportunidades aí para que investidores que entendem ainda estão aí, né? Latentes. Dá para pegar algum 1%, mas não é no pós-fixado mais. Então, é uma concepção errada também, tá? O pós-fixado, dentro da renda fixa, nós estamos falando de renda variável. O pós-fixado é o que está suscetível a variar. Porque o Banco Central está descendo e você está assistindo ele descer. Se você tivesse comprado um pré-fixado, ele seria igual ao aluguel que você fecha com alguém. Não fica caindo porque alguém do prédio alugou mais barato. Então, tem umas concepções erradas na cabeça das pessoas, né? Então, você pode comprar um pré-fixado. Hoje, ainda tem uns CDBs de alguns bancos menores que dão 1%, tá? E algumas operações de crédito privado podem trazer esse 1% para a pessoa, isento de imposto de renda. Mas, assim, geral, 95% da galera acabou. Não pegou 1%, ficou assistindo e vai cair mais, né? Para o investidor vai cair mais. Óbvio que, registrando que o que importa para o investidor não é o nominal, é aquilo que ele ganha real, acima do IPCA, né? Então, por exemplo, não adianta também ganhar 13 e o IPCA está em 10, você ganhou 3. Às vezes você vai ganhar 9, o IPCA vai estar em 5, você ganhou 4. Perceba que o que importa é o real, né? É recompor a inflação, que é reconhecida no Brasil como a principal, e superar ela com um pouquinho para você ir tendo um ganho real. Perfeito. Olha, tem muita gente hoje participando aqui no nosso programa, como, além de todas aquelas que eu já falei, a Ariane do Liberal, convidando inclusive as pessoas para passarem lá na sede do Instituto e também tomar um cafezinho no The Capitalist, Rodrigo Andolfato. O pessoal do Liberal está até fazendo uma pergunta aqui, eu não sei se vai dar tempo de fazer, porque eu tenho outras escaladas aqui prioritárias. Eles estão perguntando sobre Bitcoin. Esse será um assunto que a gente vai falar muito nos próximos tempos. Se não der tempo de responder, eu peço ao Everson a gentileza de, após o programa, entrar lá na minha página no Facebook e responder ao pessoal do Ilan, mas também entraram Raquel Vieira Aqualo, deve ser assim o nome dela, Everson? Isso. Raquel Vieira Aqualo, elogiando a entrevista, como é bom ter amigos. Orbilho Flávio Lamônica, entrando aqui, nos desejando um bom programa, falando que Everson Lopes está dando uma aula. O Flávio, você está perguntando das eleições americanas. Como o Everson falou no começo do programa, começou a entrevista, aliás, falando dos reflexos da economia americana na economia global e brasileira, por consequência, vou transmitir a pergunta para ele, para a gente não perder aí o momento. Eleição nos Estados Unidos, impacta ou não? A eleição nos Estados Unidos impacta sim, né? Então, você tem uma concorrência lá. O Fed tentando controlar a inflação e o governo injetando dinheiro, né? E ano eleitoral não muda muito em relação aqui, né? Tem-se essa vontade, com certeza, de que as coisas andem muito bem para que você tenha reeleição, né? A eleição seja a seu favor. Então, você tem lá esse conflito dessa injeção com essa tentativa de contenção. Então, alguém está injetando lá, fazendo crescer, e o outro está tentando conter, né? Mas sim, a eleição impacta. Eu não sei dizer qual que seria o impacto da entrada de um ou outro, tal. Lá, né, é muito sólida a democracia, vamos dizer. Então, normalmente, isso tem um peso menor. É diferente do Brasil, né? Não obstante lá também ter as dissonâncias, né, os extremos, e o que está se discutindo de entrar é um extremo. Mas lá o peso disso é menor. Entendi. E aí preciso te perguntar o seguinte, em falando de Estados Unidos, os brasileiros de forma geral que estão no mercado de investimentos, estão investindo no exterior, Everson? Marcelo, eu faço abertura de contas desde 2010, né, para clientes. Sempre foi muito difícil convencer o cliente. Por quê? Porque quando ele está saindo do Brasil,
ele está deixando para trás um CDI alto, gordo, para comprar uma taxinha pequena lá fora, né, de juros. Então era difícil convencer o cliente desse trade-off, né? Ele fica só fixo naquela questão de, pô, eu vou deixar aqui onde rende 13 para investir onde rende 2, né? E a concepção tem que ser da diversificação, né? Então aí tem, por exemplo, eu tenho pessoas que, quando o dólar estava oscilando, como está agora, por exemplo, alguém agora fala, não quero mandar 4,86, vai cair para 4,70. Daqui 10 anos está 10 e ele está esperando 4,70. Eu tenho casos que foi isso. Sério? O cara não comprou a 2 porque queria comprar 1,90. Não, vai voltar para 1,90. Está até hoje esperando. Caramba. Então, dólar você diversifica como, é premissa. Né? Se eu tenho dinheiro, eu devo ter uma reserva em dólar. Né? Uma reserva fora. Primeiro, porque você está numa moeda forte, em outro país. Ninguém daqui acessa nada no exterior. Ninguém, nenhum juiz. Entendi. Nada. O que foi pego na Lava Jato, por exemplo, foram poucas coisas que foram pegas, de quem delatou. Então, assim, pra você tirar um dinheiro do exterior, é praticamente impossível. O cara tem que ser muito bandido, assim, e ter outro nível, assim. Entendi. Então, por quê? Porque o juiz daqui não tem competência lá. É simples. O gerente de lá, que se fosse eu, ele responde assim, o senhor é incompetente fora da legislação brasileira. Na legislação americana, o senhor é incompetente. Então, você já diversifica que ninguém alcança. Então, beleza, isso veio escalando ao longo dos anos, né? E cada eleição que tem é um momento que todo mundo manda recurso. Por exemplo, Sim. Na eleição passada, a gente teve uma situação que veio crescendo de clientes mandando muito recurso para fora. Eu mandei bastante recurso para fora. Por quê? Porque aí a pessoa, aquilo que ela não fez como diversificação, ela faz no desespero. Não, quero mandar tudo para fora. Não, tudo não. Mas agora vamos aproveitar que você assustou para fazer o que você já devia ter feito. Perfeito. Né? E isso cresceu e muito bacana. Isso, além de crescer, ele desceu na pirâmide. Porque você tinha os muito milionários com dinheiro lá fora. Os milionários. E aí isso desceu. Então a pessoa tem 700 mil reais e ela decidiu mandar 100 mil reais para fora. Então, muito legal. Inclusive, surgiram instituições focadas nesse público, né? E a XP também faz isso, tá? Mas existem outras que se aproveitaram dessa conta média, vamos dizer. Então, sim, o investidor tem mandado muito recurso para fora e é uma premissa, tem que ter. É importante ter uma reserva em dólar diversificado. Porque, acho que isso eu já falei, mas o Brasil não representa 3% das possibilidades de investimentos globais. Então, quando você só pensa Brasil, lamento, você está se limitando a 3% menos de 3% das possibilidades de investimentos globais. Olha aí, que informação preciosa. Everson, já são 9 horas e 6 minutos, a gente precisa ir terminando o programa. Gostaria que rapidamente você comentasse quais são os planos da S6 Investimentos para 2024 e já deixasse os seus contatos. Marcelo, a gente quer continuar com o nosso trabalho, né? A gente foca no qualitativo muito, então isso é fruto, por exemplo, que a gente ganhou alguns prêmios no ano passado. O mais importante, na minha visão, é o prêmio de NPS, né? Que mostra o quão o cliente está satisfeito com o nosso atendimento. Então, nós fomos o número 1. Então, até que tenha o ano que vem uma nova eleição, nós somos o primeiro escritório da XP em satisfação dos clientes. Isso, para mim, não tem preço, porque isso reflete o quão a gente está alinhado com o cliente, por conseguinte, o quão o nosso negócio é de longo prazo. Então, assim, a S6 quer continuar crescendo com qualidade, né? Continuadamente, e é isso, assim, o básico bem feito. Tá lá, básico bem feito. Cuidar do cliente, cuidar daquilo que é conquista dele. Eu sei que muitas pessoas vêm com aquela ilusão de quanto eu vou ganhar no Bitcoin, quanto eu vou ganhar na Bolsa. Quem tem muito dinheiro não está no quanto eu vou ganhar, está em como eu preservo o que eu conquistei, claro, ganhando para que continue ascendendo. Perfeito. Mas não tem aquele colapso de eu preciso ficar rico de repente. Não.
Quem tem dinheiro, na verdade, trabalha mais a preservação do que eventualmente um desespero para ganhar alguma coisa. Mais inteligente, não é? S6 que está lá no New York Tower para achar vocês. Estamos aqui em Araçatuba, no New York Tower, 18º andar, sala 1805. Nós temos a sede em São Paulo, na Vila Olímpia, na Rua Helena, e nós temos uma filial também em São Carlos. Maravilha, é isso, S6 Investimentos. Everson, muito obrigado pela participação. Você sabe que os microfones aqui estão sempre abertos quando a gente precisar, quando vocês precisarem compartilhar informação relevante com o nosso público. Bom trabalho, bom dia. Marcelo, eu agradeço mais uma vez o seu convite. É sempre um prazer estar aqui com você, bater esse papo, né? E também poder influenciar positivamente os ouvintes, que é isso, assim, trazer algo que ajude as pessoas a refletir. Não é? Muito bem. Bom dia ao Everson. Olha, por hoje é isso, porque já são 9h08. O Xande já está aqui, ó, no meu cangote, falando: Marcelo, temos mais programação. A PAN Araçatuba não se resume ao Jornal da Manhã, enfim, gostaria que fosse. Mas, brincadeiras à parte, olha,